Tira a foto, rapidinho. Tirou? Denúncia. Foi? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pode começar. Bom dia, senhores. Obrigado por estarem aqui hoje. Bom, a Delegacia de Estelionatos, já há alguns meses, vem investigando uma possível fraude que estaria ocorrendo na conta única do TJ. Essa fraude foi detectada a partir de informações que chegaram de pessoas que registraram possivelmente essa fraude. A investigação foi aprofundada. Imediatamente, tomando conhecimento dos fatos e havendo necessidade de informações complementares, procuramos o TJ. O Tribunal de Justiça prestou todo o auxílio necessário e todas as informações que precisávamos para fazer a investigação. É uma fraude que até agora identificou cerca de 20 milhões de reais subtraídos da conta única, que pode, com o decorrer da investigação, ter um aumento, um acréscimo desse valor. Tá? Doutora Eliane é delegada titular de estelionato, doutor Daniel, delegado regional de Cuiabá, e o doutor Pablo, que é o delegado responsável por essa investigação e que vai ter mais detalhes para passar para os senhores. Doutor Pablo. Então, como o doutor Wagner disse, a investigação chegou para a gente aqui há aproximadamente 60 dias e identificamos ali, uma pessoa procurou inicialmente a Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, fez um registro de ocorrência que ela percebeu que existia uma ação em nome dela, constando como executado um processo judicial, e depois foi identificar que, na realidade, essa pessoa conseguiu identificar que tinham outras 9 ações em nome dela, e ela estranhou que essas ações já estavam como quitadas e ela sequer tinha conhecimento dessa ação. Então ela procurou a delegacia, pensando que às vezes poderia estar sendo utilizado o nome dela para uma lavagem de capitais, que isso é uma modalidade de lavagem de dinheiro, você utilizar ações falsas para fazer a movimentação e a entrada lícita desse valor nas contas. Só que com aprofundadas investigações, nós conseguimos identificar que, na realidade, não se tratava apenas de uma lavagem de capitais. Ali existia uma verdadeira fraude, onde o Tribunal de Justiça seria a vítima desses crimes. Então, funcionava basicamente assim: uma parte dessa quadrilha, dessa organização criminosa, compostas ali basicamente por empresários e advogados, ingressavam com essas ações de execução de títulos extrajudiciais, execução de cheques e notas promissórias, e outra parte desses advogados ingressavam no polo passivo, juntando procurações falsas de clientes, que depois nós tomamos aqui depoimentos, já confirmaram que não passaram essas procurações, e no decorrer do processo havia ali a homologação, a juntada de um acordo, ou o depósito voluntário para quitação dessa dívida. Então, assim, a pessoa que estava sendo executada voluntariamente se apresentava aos autos e fazia esse depósito. Só que, na realidade, como eu disse, essa pessoa que estava sendo executada, ela sequer tinha conhecimento desse processo. E esse comprovante de depósito que era juntado aos autos era um comprovante falso. Então, assim, hoje a pessoa não consegue fazer levantamento de alvará se não tiver o valor vinculado a essa conta. Então, não existia depósito. Então, aí entrava um servidor do TJ, que ele está foragido, foi o único que a gente não conseguiu prender até o momento, e esse servidor, ele conseguia fazer a vinculação, a movimentação da conta única do TJ, que são valores antigos, de processos muito antigos, que estão parados há vários anos. Ele movimentava desse valor da conta única do TJ para a conta vinculada ao processo. Então, o processo, a partir desse momento, tinha saldo, e aí expedia-se ao alvará para fazer o levantamento dessas ações. No primeiro momento foram identificados 17 processos, esses 17 processos já somam mais de 11 milhões. Numa análise preliminar, ele já conseguiu identificar outros processos que ultrapassam 21 milhões, então, por conta dessa cifra, está sendo também efetivado na data de hoje o bloqueio judicial na conta dos investigados, nessa cifra de mais de 21 milhões de reais. Como o doutor Wagner disse, essa é a primeira fase da operação. Estamos concluindo agora a investigação nos próximos 10 dias com estes alvos. E outras medidas também foram definidas, além da busca, apreensão e as prisões que foram cumpridas na data de hoje, também foram definidas medidas que vão servir para um inquérito complementar que vai ser instaurado agora a partir desse.
Então, vão ser analisadas a partir de agora as contas bancárias, a movimentação bancária dos últimos 5 anos desses investigados, ou melhor, desde 2017 até 2025, análise também do sigilo fiscal, análise dos telefones. Então, assim, possivelmente isso se desdobrará em outras fases e possivelmente outros suspeitos serão identificados ao longo das investigações. Então, como foi dito, hoje foram cumpridos 10 dos 11 mandados de prisão que foram expedidos e outras 22 buscas e apreensões. Todas as prisões foram efetivadas aqui em Cuiabá, com exceção de 2 alvos que foram capturados agora na manhã na cidade de Marília. Agradecemos também o apoio irrestrito da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esses alvos foram identificados, residem aqui em Cuiabá, mas estavam em viagem de férias lá para a cidade natal deles, Marília. Então conseguimos um contato muito rápido com o pessoal de São Paulo, deu esse apoio e conseguimos cumprir a busca e a prisão desses 2 alvos também. Delegado, quais que foram os mecanismos e os procedimentos que eles utilizaram para poder fazer essas liberações irregulares? Então, foi basicamente esse servidor do TJ, que teve também, que está foragido, faz parte, ele já tinha ciência ali desses processos desde o início. Foi só esse servidor do TJ que foi alvo? Na realidade, um servidor foi alvo de prisão e outros 2 servidoras também foi alvo de busca e apreensão. Nesse primeiro momento, nós não conseguimos identificar ali a participação efetiva dessas 2. Elas também assinaram alguns documentos, então a gente não sabe ainda se assinaram por negligência ou por conivência ali da situação. Então as investigações agora também vão se aprofundar exatamente para identificar se as pessoas fazem parte ou não. A investigação é para isso, ela não é para só imputar o crime, ela é para tirar toda essa sombra de dúvida que pode pairar sobre essas outras 2 servidoras também que foram cumpridas as buscas. Algum indício de talvez envolvimento de magistrado? Nesse primeiro momento não temos indícios de envolvimento de magistrado, de desembargadores. Caso isso ocorra nas investigações, a gente irá remeter a investigação para as autoridades que possuem atribuição investigativa para eventualmente investigar a autoridade que possui foro prerrogativo de função. O desembargador servidor? Oi? Pode citar o nome desse servidor? Por hora não. O desembargador José Zucchini, ele indicou um prejuízo acima do valor de, eu acho que de 10 milhões, se eu não me engano. Como que será investigado esse valor de prejuízo? Então, a partir de agora, já com a deflagração dessa primeira fase, nós iremos passar um pente fino já como o doutor Wagner disse, nesse primeiro momento o desembargador Zucchini prestou todo auxílio, deixou toda a equipe à disposição ali para poder auxiliar a nossa investigação, e até por conta disso a investigação conseguiu correr nesse breve tempo e ter esse resultado tão exitoso. Então, a partir de agora, que esse servidor, o principal servidor, já está com a prisão decretada, com certeza não vai voltar a trabalhar nos próximos dias, nós vamos agora aprofundar ali em parceria com o pessoal que faz a gestão da conta única, fazer um pente fino nos últimos anos de todos os processos que esse servidor e eventualmente outros servidores que possam ser identificados, tiveram alguma movimentação ali para a gente fazer, chegar no quantitativo final ali, para ter certeza quais processos são frutos aí de uma eventual fraude. Justamente por ser o servidor foragido, isso fazia a movimentação, né, de grande importância neste golpe. Você acha que a operação vazou, ele fugiu até do país? Não, eu não acredito que vazou, porque se tivesse vazado, os outros cúmplices dele também com certeza seriam avisados. Então, assim, a taxa de efetividade a gente acredita que foi muito alta, 10 de 11, né? Então, acho que foi só a sorte dele. Doutor, vou fazer uma pergunta um pouquinho longa, só para juntar duas situações. Na última semana, o CNJ veio até Mato Grosso e fez uma investigação lá dentro. A informação partiu da polícia para o CNJ ou do próprio tribunal? Segundo, essa vinda deles fez com que esse cidadão saísse em fuga e os parentes do desembargador, também que estão em Marília, não foram avisados? Então, em relação ao CNJ, a gente não pode, não consigo nem te dar muitas informações, porque o CNJ ele não é um órgão jurisdicional, ele é um órgão de controle administrativo. Então, acho que o próprio Poder Judiciário ele pode dar maiores informações. E esses outros 2 alvos que foram presos em Marília, foi só questão de férias mesmo, a gente está em período de férias escolares, a gente tinha até essa preocupação da efetividade da operação nesse período de férias, e esses alvos viajaram mesmo só por conta do período de férias. E a questão do outro servidor, como eu disse, eu acredito que ele só deu sorte de não dormir hoje na residência. Informação que a gente tinha que até ontem ele tinha dormido na casa dele, e hoje, por sorte, isso acontece mesmo, né?
o servidor não dormiu na casa dele, mas as equipes ainda continuam na rua para tentar efetivar a prisão dele. Doutor, esse servidor seria o principal articulador e é da família dele as pessoas que foram presas também? Não, esse servidor, a princípio, não tem vínculo familiar com o restante do grupo que foi detido. Eu não falaria, eu não posso confirmar que ele ia ser o principal articulador, mas ele está no núcleo central dessa organização ali, junto com os outros empresários e outros advogados que foram capturados aqui na data de hoje. Doutor, o líder, a pessoa apontada como líder, o senhor confirma que ele é genro de um dos desembargadores? Tem a pergunta do Paulo. Do Pato. E eles estavam em Marília, esse alvo principal estava em Marília? Não, o alvo que estava em Marília, na realidade são dois advogados que foram capturados lá em Marília, que estavam de férias. Em relação ao parentesco, ele tem parentesco sim, mas a gente não consegue vincular ele com a situação com o membro do TJ. Ele simplesmente tem um grau de parentesco com ele. Doutor, você pode falar foi isso que foi apreendido na casa desses alvos lá em Marília? Oi? O que foi apreendido na casa dos alvos desses? Olha, o pessoal não me retornou ainda, eu falei com eles agora há pouco, eles estavam em diligência ainda, porque eles fizeram campana lá na frente da residência, só fizeram o adentramento quando tiveram certeza que o alvo estava lá, então acho que eles ainda estão no local ainda, concluindo as buscas. Qual é o local, você pode falar? Na cidade de Marília não tem... Não, o cumprimento do mandato na casa deles aqui. Na residência deles sempre foi feita as buscas. Aqui em Cuiabá. Assim, foi feito buscas aqui em Cuiabá e lá em Marília também. A cidade, o bairro eu não sei. Doutor, você pode falar sobre a questão do conselheiro da OAB, que ele foi acompanhar como advogado do Tribunal de Prerrogativas, acabou recebendo uma de prisão na delegacia? Como essa operação, ela tinha como alvos alguns advogados também, por prática, por dever legal, a Polícia Civil sempre faz a comunicação à OAB na véspera, pedindo que mande representantes para acompanhar a diligência policial. Por coincidência, um desses representantes que foi encaminhado era um alvo da operação. Então, ali no momento ali que a gente já encerrou o briefing, já tinha identificado, ali mesmo ele já foi dado voz de prisão para ele, já foi cientificado do mandado de prisão constável sob desfavor, e de lá... Por parte dele? Não, nenhuma Doutor, resistência. ele teve o celular apreendido? Teve o celular apreendido. Deixa eu fazer uma pergunta. A investigação do celular dele apreendido, se identificar a ligação com facção criminosa, Comando Vermelho, vai partir para a GCCO? Como que vocês vão trabalhar isso? Na realidade, assim, esses alvos, eles serão investigados e serão indiciados, caso a conclusão do inquérito, pelo crime de integrar a organização criminosa. A vinculação ou não com facção não desloca a atribuição investigativa necessariamente para a GCCO. Mas Então, é investigado também. Oi? Se descobrir, é investigado? Exato, tudo será investigado. E qual que é a participação desse advogado representante da OAB, a participação dele no esquema? Ele também, pelo que a gente identificou, ele também fazia parte desses advogados que, ora, ingressavam como pela parte exequente, outra pelo executado, nessas ações ali onde havia manipulação dos valores da conta única para conta vinculada ao processo ali. Então, todos os advogados que foram conduzidos, eles foram patronos dessas causas, desses 17 processos que foram alvos dessa primeira fase da operação. Delegado, qual que é a atuação do servidor Mauro Ferreira na liberação ou antecipação desses alvarás? Então, o servidor em questão, como eu disse, ele tinha acesso, era atribuição dele, fazer essa movimentação de valores que eram oriundos da conta única, da conta antiga, para processos recentes e fazer a vinculação. E isso existe, é um procedimento que comumente é feito lá no Tribunal de Justiça, só que ele, aproveitando da facilidade do cargo, até por isso também que ele vai responder pelo crime de peculato também, ele forjava algumas planilhas e incluía nas planilhas verdadeiras esses processos que foram constatados como fraudulentos. Então ele tinha essa atribuição mesmo de fazer essa movimentação para processos que ele não tinha autorização de fazer nesse processo em específico. Doutor, nós temos duas situações. Um parente de uma pessoa influente dentro do Ministério Público e também do desembargador. Isso atrapalhou em algum momento a investigação? Teve peso? Não, em nenhum momento a investigação ela correu tanto por parte da diretoria da Polícia Civil quanto por parte do Tribunal de Justiça, sem interferência nenhuma. A investigação foi conduzida por mim sem olhar a capa do processo. A gente analisou os fatos e o resultado está aí,
que a gente consegue apresentar na data de Eu queria hoje. que o senhor falasse sobre os bens que foram apreendidos. A gente viu ali chegando malotes com joias, jet ski. A gente percebe que tudo de alto valor. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco pra gente. Além das buscas e apreensões, foram cumpridos também mandados de sequestro de bens imóveis e bens móveis. Só de bens imóveis, de pronto, já foram identificados, já foram sequestrados 48 imóveis, inclusive imóveis em condomínios de luxo aqui na capital. E além disso, também já foi dado sequestro também de mais de 18 veículos. Já foram identificados previamente, já foram sequestrados, e o juiz também, considerando o prejuízo, ele também possibilitou, deferiu a medida que pleiteou a busca e apreensão e o sequestro de bens não nominados na cautelar que pudessem ter algum valor econômico para poder reverter ao prejuízo. Então, por conta disso que foram apreendidos joias, valores, acho que até relógios foram apreendidos também, e tudo isso vai ser agora carreado para os autos. Vamos terminar os termos de apreensão para poder depois quantificar qual foi o valor total das apreensões, fora, como eu disse, o bloqueio judicial também que foi feito sincronizado agora na conta de todos os investigados, nesse montante aí que ultrapassa mais de 21 milhões de reais. Esse valor em espécie também foi apreendido? Valores em espécie também, a gente ainda não tem um quantitativo agora, como são várias equipes dando apoio, a Polícia Civil inteira, essa não é uma operação só da Delegacia de Estelionatos, é uma operação da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, inclusive barras de ouro também, notas de dólar também foram encontradas. Doutor, sem citar nomes, só citando as iniciais, JV e esposa, por ter ligação dentro do TJ, eles eram cabeça e isso até que ponto facilitou lá dentro para que eles pudessem agir? Olha, eu não sei se o envolvimento, o grau de parentesco dele teve alguma relação com os fatos. Até o presente momento não há nenhum indício disso. O que a gente identifica, assim, que a maioria dos processos, praticamente todos os processos, eram relacionados a esse alvo específico e às empresas ou parentes que também foram presos aqui. Ela cabe em peculato também? Oi? Ela cabe em peculato? Olha, quem responde pelo crime, o peculato é um crime próprio, né? Em tese, quem vai responder é o servidor público, né? A não ser que esse particular tenha ciência da participação e do efetivo grau de envolvimento desse servidor, ele pode ser também responsabilizado no concurso de crimes. Doutor, você pode falar de quando até quando foi esse golpe? Se eu não me engano, ele acabou em 2022 por causa da mudança de sistema do TJ? Exatamente. As fraudes identificadas nessa modalidade, nesse modus operandi, elas circulam ali nesse momento inicial entre 2019 e 2022. Não conseguimos identificar nesse modus operandi fraudes que passem do ano de 2023, até por conta o sistema do TJ teve uma atualização, então não conseguimos identificar processo. Como eu disse, a gente vai fazer um pente fino agora e eventualmente podem ser identificados outros processos ou outros modus operandi também dessa organização. Doutor, a senhora acredita que o grupo estava aí tranquilo, achava que não ia ser pego? Olha, a gente nunca sabe o que passa na cabeça desse povo, né? Porque a gente fala que a conta sempre chega. Então pode demorar um ano, 2 anos, mas a conta sempre chega. Doutor, você fica o advogado. Eles podem ter mudado o modus operandi, já que o sistema mudou? Olha, a gente vai ter certeza disso agora quando a gente aprofundar agora as investigações na segunda fase, em parceria com o Tribunal de Justiça. A gente vai ter mais tranquilidade agora para fazer um pente fino, como eu disse. E se eventualmente houve mudança, a gente não descarta essa possibilidade. Outras pessoas podem ser identificadas também presas nas próximas fases. Esse alvo O que ele disse os advogados? O que foi representado lá pela OAB, o que ele disse no momento da voz de prisão? Então, ali ele só teve, ele ficou um pouco surpreso, né? Porque, assim, em tese ele foi para acompanhar a prisão de outros colegas, não ser acompanhado, né? Então, teve uma surpresa ali, mas sem nenhum estresse ali, correu tudo tranquilo ali. Como disse, tinha outros membros da prerrogativas ali, depois acompanhou ele até a residência, foi feita a busca também, e já se encontra aqui na delegacia. Esse alvo que está foragido, ele é diretamente ligado só ao TJ ou é ligado a algum gabinete dentro do TJ? Ele é servidor de carreira do Tribunal de Justiça, esse servidor que está foragido. Quantos anos, doutor, tem, mais ou menos? Olha, não me recordo de cabeça, mas já há bastante tempo já. Delegado, o TJ revelou que houve uma auditoria interna. Essa auditoria auxiliou nas investigações e qual foi o resultado da auditoria? Então, essa auditoria foi feita em parceria agora, nessa primeira fase, em parceria com a Polícia Civil, né? Foram analisados esse processo, foram confirmadas essa fraude que é muito...
A questão da movimentação da conta única ali é muito difícil a gente conseguir perceber essa fraude. Então, só o êxito da operação, a gente acredita muito a participação efetiva da equipe do Dr. Zucchini ali, que não mediu esforços ali, viraram dias ali para fazer esse levantamento preliminar, e agora, como eu disse, os trabalhos continuam. Delegado, o senhor disse que o grupo criminoso ajuizava ações de cobrança. Que tipo de cobrança? De que área seria? Então, o cheque e a nota promissória, conforme fala o direito civil, eles são títulos executivos. O que isso quer dizer? Você não precisa de um processo de conhecimento para demonstrar que aquela dívida é real. Você simplesmente executa o cheque e a nota promissória. Então, esses eram os mecanismos que eles utilizavam. A execução não entrava em detalhe o que era a dívida, só apresentava a nota promissória e executava ela judicialmente. Mas qual seria a ligação da empresa de fomento? Porque ela foi alvo, né? Isso, então, porque essa empresa também está vinculada a alguns processos fraudulentos, essa empresa é de propriedade dos alvos também. Então, alguns processos eram movimentados pela pessoa física e outros processos movimentados pela pessoa jurídica. Mas esses processos existiam, eles eram criados para isso? Não, os processos estão no PJE, são reais. O que não existia era o comprovante de pagamento, era um comprovante de depósito falso. Né? Então, eles simulavam que, o Tribunal de Justiça, eu creditei esse valor na sua conta. Que essa é uma maneira também de fazer depósito de juízo muito comum. Depositei esse valor. Só que aí não existia esse valor. Depois esse valor ingressava no processo por conta da movimentação que esse funcionário do TJ fazia. Não tinham ciência. Exatamente. As pessoas que nós ouvimos, inclusive uma das pessoas que era executada, ela reconhece ou não, eu peguei essa nota promissória, mas já paguei, e o valor que eu paguei não foi esse. Inclusive, uma das vítimas, ela era interditada há mais de 10 anos, interditada judicialmente, até esquizofrenia. Então, assim, eu fiz a oitiva dela na presença do curador, que era o marido dela, o advogado. Inclusive, já tem laudo da Politécnica. Que eles identificavam pessoas que eram propícias a ter essas dívidas, ficava mais fácil? Muitas dessas dívidas a gente vê ali que, de fato, algumas pessoas tinham parte dessa dívida. Então, algumas pessoas reconhecem, essa nota promissória eu reconheço, essa nota promissória não é minha. Esse cheque é meu, esse cheque não é meu. Então, algumas pessoas, de fato, tinham negócios com essa empresa de fomento ali, que até nós vamos aprofundar as investigações, se ele tinha autorização ou não para fazer essa prática de empréstimos nessa taxa de juros que ele praticava. A empresa realmente é do JV? Uma delas. Mas todas as ações são com essa empresa? Não todas. Como eu disse, algumas ações são movimentadas, eram movimentadas pela pessoa física executando, e outras ações, a empresa entrando como exequente. Doutora, você tinha o perfil? Fica fácil para vocês, né? Depois vocês só procurem na Bíblia que vai ficar. Oi? As vítimas tinham um perfil específico? Não tinha um perfil específico. Doutor, a gente vê que várias pessoas da mesma família foram alvos dessa operação. Queria que o senhor falasse mais sobre isso. Então, essa família também faz parte do núcleo central, e ali agora nós vamos aprofundar ali a efetiva participação de cada um. Estão ligados ali por um elo familiar, mas agora nós precisamos identificar qual foi a efetiva participação dessas pessoas, só forneceram nome, se tinham ciência dessas práticas. Então agora, nesses próximos dias, nós vamos tentar atribuir responsabilidade a cada um desses alvos. Esses familiares, quantos estão dentro do TJ? Da família, não, eles são empresários. São quantas pessoas de uma mesma família? Alvo de prisão, mãe e 2 irmãos. Família da empresa. Isso, todos vinculados às 2 empresas também que foram alvos da busca. São 2 empresas, então, alvos de busca? Isso, exatamente, ligadas à mesma família. Delegado, quais são as medidas agora que estão sendo adotadas para que esse tipo de fraude não volte a acontecer? Existe aí um mecanismo da Polícia Civil? Então, na realidade, esse é um mecanismo do próprio Tribunal de Justiça. Como eu disse, a partir do ano de 2023, nós não temos informações desse golpe nessa modalidade, até por conta de uma atualização do próprio Tribunal de Justiça. Eventualmente, se for identificado algum novo modus operandi, com certeza o próprio TJ já vai tomar as medidas cabíveis para poder evitar fraudes nesse sentido. Os presos de Marília, você tem um prazo para que eles cheguem a trabalhar? Então, o Código de Processo Penal ele preconiza que os presos eles devem ser recambiados por Estado no prazo de até 30 dias. Então, nós vamos aguardar na audiência de custódia se eles vão ficar presos ou não, e depois a Secretaria de Justiça faz esse trâmite da movimentação dos presos, caso necessário.
Esses de Marília são empresários, né? Só voltando, não me recordo. Os de Marília são advogados. Advogados. 2 advogados. No total, presos. então, são 7 ou 6 advogados? 7 advogados 7. presos. Fechou. Eles foram ouvidos já, os advogados? Não, na realidade, assim, como a investigação ela é também pelo crime de integralização criminosa, eu tenho que dar ciência prévia aos investigados. Então, as intimações, a oitiva deles foi marcada para daqui a 3 dias, todos a partir de semana que vem. Mas se algum deles já quiser prestar o interrogatório abrindo mão desse direito, nós vamos formalizar as oitivas agora de manhã ainda. Vocês vão passar por audiência de custódia? Todos passam por audiência de custódia ainda hoje. O senhor disse que uma das vítimas tem laudo de esquizofrenia. E as outras vítimas? São quantas vítimas? Olha, eu não me recordo porque tem vítima que teve mais de um processo. Eu não tenho de cabeça agora o número exato de quantas vítimas foram identificadas nesse momento. E são todas ações vinculadas a essas empresas de fomento. Ou as empresas ou as pessoas físicas, titulares dessa empresa. Essa empresa, esses empréstimos, pode dizer que seriam empréstimos consignados? Não, é como se fosse uma agiotagem mesmo. Por isso que nós vamos até investigar, porque as empresas, exatamente, as empresas de fomento, ela tem que ter um credenciamento próprio para fazer esse tipo de empréstimo. Tem que ser uma fato. A Factor também, salvo engano, eu vou aprofundar até essa parte na conclusão do investimento. Ela tem que ter algum detalhe a mais para praticar empréstimo pessoal. E vamos ver se essas empresas possuem essa atribuição, senão vão responder também pelos crimes relacionados a esse fato. Pessoal, obrigado. Qual o nome dos delegados que estão aqui, por Camila. favor? Camila, pode perguntar para mim. Tá, beleza. Então, você, o senhor que é entre aspas, há mais tempo na polícia, esse caso... Mais velho. Esse caso, entre aspas, é muito parecido Eliane com mais velha aquele que eu. caso do empresário do Mato Grosso do Sul lá, que desviaram dinheiro dentro da justiça dele. Tem algum vínculo, tem alguma ligação? Começou por lá? Não sei te falar. Fechou. Obrigada.